Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dona Cash. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas fico feliz que vocês estão acompanhando, curtindo e compartilhando. E hoje aqui a minha esposa, Rafaele, diretora do Dona Baby. Feliz demais com a presença dela. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Dona Baby. Bom, eu sou a mãe do Lorenzo, um bebê que tem me ensinado muito sobre a maternidade real, sobre carinho, acolhimento, e eu não poderia deixar de chamar para esse primeiro episódio uma pessoa que cuida muito bem do meu bem precioso, que é a pediatra, doutora Michele. Muito obrigada, Michele, por ter topado, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Na verdade, está sendo o meu primeiro podcast, mas eu resolvi fazer porque, primeiro, eu gosto muito de vocês, e segundo, porque é um assunto para mim que foi muito difícil na minha maternidade, não só que aí esquece pediatra e aí fala como mãe, escolher uma babá. Isso é um assunto que eu acho que é muito difícil para muitas mães, principalmente para aquelas mães de primeira viagem que não sabe nada sobre a maternidade, sobre o cuidado. E é isso, eu sou pediatra há quase 20 anos de formação e é um desafio orientar e, ao mesmo tempo, estar sempre muito próximo das famílias. Legal. E, Michele, tira uma dúvida minha. Hoje, para você, qual é o principal critério para a gente poder procurar uma babá, achar uma babá? O que a gente precisa enxergar nesse cuidado domiciliar? Primeira coisa, eu acho que é ter uma referência. Porque quando você vai fazer entrevistas, você fica sempre na dúvida quando as pessoas mandam para você uma referência, se essa referência é real. Será que é uma amiga que está falando? Será que essa pessoa fica constrangida, às vezes, de falar realmente quem é essa pessoa? Então, eu acho que o desafio sempre é você saber. Vai ser sempre, né? Com quem você está lidando, porque você está ali deixando o seu bem mais precioso, está dentro do seu lar, né? Então, eu acho que isso é muito difícil, você saber com quem ali você vai escolher. Uhum. Você acha que existe algum sinal que a pessoa dá em que indica que ela está preparada para esse cargo? Eu acho que, primeira coisa, quando você está ali com aquela pessoa, você vai ver a forma como ela fala, o jeito como ela se comporta ali, né, com você. Acho que esses sinais ver como a pessoa, né, se comporta ali com você numa entrevista. Você vê como ela fala sobre o trabalho dela anterior, como é que era o cuidado dela com aquela criança. Saber se ela tem, vamos lá, se ela fez algum curso preparatório, se ela sabe ali, às vezes a criança pode ter um engasgo, alguma coisa que ela vai estar sozinha em casa, se ela vai saber fazer alguma coisa para resolver aquela situação. Ver também uma coisa que às vezes a gente, enfim, não repara muito, mas se a unha está cortada, ver se a pessoa tem um cuidado com a sua própria higiene, porque ela vai, enfim, um bebê recém-nascido precisa de muita limpeza, de um cuidado ali, às vezes, um pouco maior, porque tem zero imunidade, né? Então, isso também é importante. Como introduzir uma nova cuidadora dentro desse lar? Eu acho que tem que ficar uma coisa muito amarrada do que o que você deseja para o seu filho, né? O que você pensa, o que vai ser bom para ele. Primeira coisa, eu acho que toda criança precisa de uma rotina. Criança que não tenha uma rotina, a vida fica uma bagunça para a gente, como os pais, né? Mas principalmente para eles, porque a criança precisa de horário para dormir, porque dormir é importante as sonecas para o desenvolvimento deles. Então, tem horário do banho, tem horário das refeições. Então, acho que você tem que deixar isso muito amarrado com a sua babá, que você quer uma rotina para o seu bebê. Então, na realidade, tu comentou isso, eu lembrei do Lorenzo, né? Situação de televisão, rotina, etc. Cara, o que a gente percebeu com a televisão ligada, cara, ele fica vidrado naquilo ali, olhando a televisão, não quer saber de outra coisa. Se desligava a televisão, começava aquele show
grito e etc. Só que o que a gente fez, né? Até quando a gente foi na consulta, a gente cortou a televisão e orientou a babá a seguir essa rotina diária, tá? Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: a televisão para um bebê, a partir de quanto tempo ele pode ter essa interação com televisão, com essa imagem tão viva, ou não é recomendado só a partir de 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses, enfim? Então, na verdade, zero telas até os 2 anos de idade. E aí acaba que a gente às vezes acha, vou deixar só um pouquinho, vou deixar ali 20 minutos. E aí vocês, ainda mais vocês como pais, vocês vão vendo que isso acaba, enfim, acaba atrapalhando muito a questão do desenvolvimento, porque a criança fica muito hiperestimulada também. E aí, às vezes, a preocupação, porque tem babá que na hora do sono da criança, ela tá fazendo dormir, e aí deixa ali aquela televisão, às vezes com zero som, mas a televisão está ligada. Então, às vezes, só aquela coisa ali da iluminação da televisão acaba atrapalhando também o sono do bebê. Então, na verdade, zero telas até os 2 anos de idade. Mas mesmo com aquele... Falam, eu não lembro como é que era o nome, aquela situação do baixo estímulo. São desenhos de baixo estímulo, né? Então, a partir dos 2 anos, é recomendado deixar a criança assistir esses tipos de desenho de baixo estímulo. Isso, a partir de 2 anos você pode deixar. Uhum. Mas o legal é você sempre determinar um tempo. Não deixar a criança ali, vamos lá, mais de 2 horas vendo na televisão. Coloca assim 20 minutos, 2 vezes ao dia. Tentar deixar sempre um pouco período de tela. Sim, então é uma dica para as babás, né? Não deixarem os nenéns vendo televisão, porque é o que acontece muito. Então, Michele, as vacinas hoje em dia elas têm se tornado muito banais, né? Então as pessoas não estão indo se vacinar. Eu queria saber quais são as vacinas, as principais vacinas para uma pessoa que vai cuidar de um RN. Porque, assim, na Dona Baby, a gente se preocupa muito com essa questão. A gente verifica se todas as babás elas estão com o esquema vacinal completo. E aí eu queria saber de você o que elas devem tomar. Sim, é muito importante, porque hoje em dia realmente as pessoas não estão se vacinando e a gente vai vendo cada vez mais as pessoas parecem que têm medo das vacinas. E aí, pensando numa pessoa que vai lidar, né, diariamente com um recém-nascido que não tem imunidade e às vezes a gente está assintomático lidando com essas crianças, é importante tomar vacina da influenza, né, que é a gripe, Covid, DTPA, e tem que mais ou menos ali 15 dias que ela tomou a vacina para poder, né, DPA principalmente para ter contato com esse bebê. Então, por isso que é importante vocês estarem sempre verificando, né, antes de admitir essa pessoa ali, quando vai para alguma casa, né, estarem checando isso. Isso na realidade a gente não só checa isso, como eu já estou entrando já na Dona Baby, hein? A gente checa também parte de documentação, faz todo o levantamento em relação à parte criminal também. O cadastro não vai para o site de forma completa, então entra foto, entra documento, entra o valor da hora, entra dados completos, né? Nome, endereço, até para você ter uma referência, uma geolocalização mais fácil de você ver uma babá mais próxima. Então isso ajuda assim bastante, né? Muito mesmo. Legal. Muito. Agora sobre segurança em casa, tá? Com um bebê. A gente vamos falar já de cara sobre o engasgo. Manobra, como é que a gente faz, como é que a gente pode orientar. É fácil, não é fácil, é mais fácil ter sempre um curso ali de atualização. Isso muda muito também. A sociedade de pediatria, ela sempre está orientando de uma forma ou não, então isso já segue há anos em relação ao engasgo. Sim. Como é que funciona isso? Sim, há pouco tempo mudou em relação à manobra de engasgo nos bebês recém-nascidos, que né, com coisas líquidas, em relação à criança quando está fazendo na parte da introdução alimentar ali, que com coisas sólidas, né? Então, a manobra é diferente para cada situação. Então, acho sim importante, quando vocês forem, né, contratar alguém, ter um curso
enfim, não chega a ser uma reanimação neonatal, lógico que não, mas as manobras, das coisas mais importantes, eu acho que é o que mais preocupa os pais, que é o engasgo, né? Sim, posicionar o bebê, né? Ao contrário, né? Isso. São cinco palmadinhas, né? Nas costas, virar, né? Isso. Massagear no meio do peito. Sempre verificar se tem alguma coisa ali dentro, Obstrução, estão né? ali na boquinha, depois na parte da frente você faz mais 5 vezes entre os 2 mamilos ali, a compressão. A né? compressão. Isso também no site, né? Tem como colocar se o tipo de curso que tem, né? Se tem esse curso não de reanimação, como você falou, né? Mas uma qualificação Isso. de que cursou alguma coisa. E não somente disso, como diversos outros fatores. Vou pegar o gancho aqui do Leonardo, porque assim, a gente sabe que o engasgo não é só com alimento, com brinquedo também. Então, eu acho muito importante que a pessoa que vai cuidar da criança, né, ela tenha esse cuidado em relação ao brinquedo, porque a gente sabe que o neném que tem 5 meses, ele brinca com um tipo de brinquedo, e um bebê que tem 2 anos brinca com outro tipo de brinquedo. Então, assim, qual é a dica que você dá em relação a isso? Então, primeiro, não pode ter brinquedos muito, muito pequenos para uma pessoa que tem crianças ali com menos de 3 anos de idade. Então, isso é importante estar sempre, até quando você ganha, né, de alguém um brinquedo, sempre analisar como é que é para só colocar para a criança brincar a partir de 3 anos, dependendo do tamanho desses brinquedos. Mas não somente em relação aos brinquedos, também tem essa coisa da casa que não tem telas, é bom, né, ter esse cuidado, principalmente ali quando ele vai nascer, casas que tem escada, outra coisa que acontece muito que é a intoxicação, né? Então, produtos de limpeza. Então, tem que ter vários cuidados aí para quem vai receber um bebê em casa, ainda mais naquela fase de 9 meses ali, que eles estão engateando, que eles estão tocando terror, né? Então, a gente tem que ter mais cuidados. E, Michele, voltando só sobre esse assunto você comentou, né, da introdução alimentar. Como funciona? De 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses? Como é que são essas etapas até 1 ano? Então, a recomendação sempre é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. E aí, quando o bebê está ali com 6 meses, a gente vai verificar os sinais de prontidão. Se a criança tem interesse com a comida, se ele está sentando bem, pelo risco de engasgo, né? Uma criança que não está sentando de uma forma ali direitinho, está caindo muito para frente. Você percebe que a criança já está com interesse com a comida e você vai iniciar a introdução alimentar ali com 6 meses de vida. E aí a recomendação é a gente tentar a criança estar no aleitamento materno ainda até 2 anos de idade. E a suplementação, tá? Ela acompanhada do leite materno. Existe uma diferença muito grande em relação ao leite materno e à suplementação. Hoje em dia, o que a gente tem no mercado é tão bom quanto o leite materno. Então, a questão do leite materno é sempre muito melhor pensando na questão que você vai estar dando ali a imunidade, né, para o seu bebê, os anticorpos, né, da mãe ali vai passar para ele. Tem também a questão do vínculo, enfim. Mas existem, sim, as fórmulas hoje em dia, as fórmulas são muito boas, lógico, né? Mas a gente sempre vai pensar nos benefícios que existem maiores em relação ao aleitamento materno. Mas existem também mulheres que não têm a produção de leite, que não conseguem amamentar. E nem por isso também a gente pode querer crucificar essa mãe como se ela fosse menos mãe por isso. Porque ela também vai estar nutrindo o seu bebê e ela também vai estar dando todo ali o seu carinho, seu afeto, todo o seu amor. Então, a gente também não tem que essa coisa de crucificar as pessoas que fazem uso da fórmula, porque tem pessoas que não conseguem. E aí? Como é que é? Você não vai nutrir seu bebê? Verdade. Vou aproveitar a Michele aqui para fazer uma mini consulta. Assim, a gente tem um bebê muito guloso em casa, muito guloso mesmo. Então, assim, eu queria saber se existe uma quantidade de comida. Porque, assim, às vezes a gente coloca um pouquinho de comida para ele quer mais, ele pede mais. Então, assim, às vezes a gente fica também sem saber o limite disso tudo. Então, assim, existe um limite realmente para a comida do bebê?
Sim, existe um limite porque você vai ver, primeira coisa, ali no início da vida da criança, quando ele está somente tomando o leite, você vai ver em relação ao peso da criança, a capacidade gástrica dele, quanto que você pode oferecer para ele em cada mamada. E aí, quando você começa a introdução alimentar, às vezes tem criança que come zero, né? Não come nada, e aí você acaba sendo aquela coisa de, né? Não comeu, vai mamar, e acaba que muitas vezes no 6º mês, o aleitamento que vai ser a principal fonte nutricional desse bebê. E aí, quando eles começam a comer, tem hora que, vamos lá, 8º mês, comem uma draga, estão comendo muito, e você fica naquela coisa, será que eu dou mais? Como é que eu fico? E aí, às vezes, é isso, você vai colocar um prato ali, que é mais ou menos de 150 a 200 gramas para esse bebê. Vamos lá, 5 colheres de sopa, mais ou menos. E tem crianças que você oferece aquilo tudo e parece que quer um pouco mais. Você pode colocar uma sobremesa ali, que é uma frutinha para ele. E também não é uma regra, eu preciso dar uma fruta para a criança. Ah, não, mas se eu der a fruta, ele vai ficar... sempre vai querer uma sobremesa. Também não é assim. Então, você vai sentindo o seu bebê realmente. Mas, sim, você também não pode dar... Por isso que você tem os horários, né? Eu vou fazer o café da manhã, vou dar ali o almoço, o lanche, jantar, e você vai sentindo a quantidade do seu filho, quanto que ele come ali, mas também não pode oferecer demais, né? Acho que é tudo uma questão de rotina. De bom senso também. De bom senso, de rotina, né? E falando em relação à rotina, o que você indica para as mães? Então, acho que é sempre você determinar que a criança precisa de horário. Criança que não tem horário, esquece que a vida fica uma bagunça. É lógico que isso depende muito da sua vida, né? Tem pessoas que têm a vida muito corrida e quando você vê, já foi... Mas você tem que sempre se preocupar que você tem ali uma pessoa que depende de você exclusivamente, que precisa de horário. Então, isso é uma coisa que quem tem a possibilidade de ter uma babá é deixar uma coisa muito amarrada em relação aos horários. Acho que é isso, ter horário para acordar o bebê. A criança, ela funciona muito bem de dia, então acho que a criança não pode deixar um bebê dormir até 10 horas da manhã. Vamos lá, 7, 8 horas da manhã. Geralmente, eles já acordam mais cedo mesmo. Tem criança que acorda lá 5, 6 horas da manhã. Mas é você começar ali uma rotina com ele a partir desse horário. 8 horas, coloca um passeio para o bebê, que o passeio é maravilhoso. Até recém-nascido pode fazer passeio num local aberto, o sol, para a questão da visão. A visão está crescendo sempre pela periferia. Quanto mais claridade a criança está ficando, mais essa visão vai estar crescendo. E aí o passeio no início da vida vai cansar. Depois o passeio, ele vai dormir no passeio, depois vai ficar acordado no passeio vendo tudo. Então está estimulando essa criança. Chegou do passeio, ele vai dar uma dormida, ou você vai fazer algum tipo de estímulo com o seu bebê, e aí depois ele vai mamar, e aí depois você vai colocar outra atividade para fazer. Vai chegar um momento que vai ter as aulinhas de música, natação, botar o horário do lanche, o horário do jantar, e a rotina do sono é uma coisa muito importante para a criança. E criança é relógio. O que você coloca, eles são esponja, eles vão aprendendo. Então, todo dia, aquele horário, eu vou fazer a rotina do sono do meu bebê e fazer sempre igual. É isso. E o legal que, como a Michelle falou, né, toda essa rotina, e o que é muito importante para você entender é esse equilíbrio, né, de você cuidar do seu bebê e cuidar de você. E é por isso que o Dona Baby ele vem aqui para trazer essa conexão entre babás e papais e mamães. E aproveitando, não tem como fugir, vamos falar o que você falou sobre ir para a rua, levar o seu bebê, sol, etc. Mas não tem como não falar. Bronquiolite. Sim. Como é que está isso? Estamos num momento de bronquiolite, no momento mais forte dessa propagação. Como é que está nesse sentido? Sim. Sempre essa época do ano que a gente está vivendo, essa sazonalidade aí que vai até setembro, tem muitos casos de bronquiolite, mas não só bronquiolite, mas influenza, que está sendo aí o campeão das últimas semanas. Covid, as pessoas acham que não existe mais Covid, mas eu tive bebês semana passada, por exemplo, com Covid. Então, existe sim essa preocupação nessa época do ano, principalmente de muitos casos, e você vai ver as pessoas não estão vacinando. Você vê o número enorme de bebês internados
que não tem leito no CTI. Eu tive bebês semana passada que ficaram internados 3 dias na emergência esperando um leito para um CTI pediátrico que não tinha. E não é porque, enfim, você acha que alguma coisa que enrola uma internação ali para não ter um leito. Não, é porque realmente não tem. É uma demanda bizarra de crianças graves. Então, é importante as mães agora, né, que estão grávidas, pelo menos 15 dias antes de pensar sobre o nascimento desse bebê, fazer abrismo, né? E aquelas que não conseguiram fazer, a recomendação já é fazer a Beyfortus, que é um anticorpo monoclonal, nesses bebês já ali no hospital. Você já consegue comprar. Infelizmente, a rede pública ainda não está oferecendo para os bebês, mas para gestantes já está sendo oferecido, sim. E aí a gente tem essa preocupação ali das mães que não fizeram, né? Você fazer logo nesse bebê já ali, ou na maternidade, ou já quando chega em casa, esse anticorpo para evitar a bronquiolite. Pensando que é sempre importante as mães saberem que não vai evitar ter outros tipos de vírus. A criança pode ter rinovírus, pode ter influenza. O que vai evitar você fazer um anticorpo é ter a bronquiolite, que é o vírus que vai ter mais risco de gravidade e internação desse bebê. Deixa eu só dar um corte, porque realmente é uma dúvida. É vírus sincicial? Como é que fala? É assim mesmo? É, vírus sincicial respiratório. Tá, eu queria tirar uma dúvida realmente, que é uma... Pode ir. O vírus sincicial respiratório, ele é a única forma de pegar bronquiolite? A minha dúvida é, se essa criança ela teve Covid, ela também pode ter bronquiolite por conta do Covid? Não. A bronquiolite, quem vai fazer, né, que vai ocasionar, é o vírus sincicial respiratório. Então, a criança ela pode ter o Covid, né, que é um vírus, e pode ter bronquiolite. Ela pode ter as duas coisas. Deu para entender? Deu sim. Deu sim. Tu falou da parte vacinal da bronquiolite, né? Grávida. A grávida. Até 6 meses. Então, quando a grávida ela vai fazer, né, ali na gestação, mas é importante sempre o que acontece, não adianta a pessoa, ela fez hoje, tá? E aí acontece uma urgência, ela tem o bebê amanhã. Esse bebê, ele não adquiriu imunidade, não recebeu essa imunidade da mãe. Demora quanto tempo? Geralmente tem que ter pelo menos 15 dias. 15 da dias. Mãe que a mãe recebeu para o nascimento desse bebê. E qual é a janela? De quantas semanas até quantas semanas? É a 28ª semana até a 32ª semana para essa vacina? Tem alguma janela ou não? Ou até 6 meses? Não, tem sim, tem uma janela. Tem uma janela. Tem uma janela. E após o nascimento, o bebê toma a primeira vacina contra a bronquiolite. Então, se a gestante ela fez, o bebê não precisa fazer quando nasce. Esse bebê ele vai adquirir essa imunidade recebida, né, através da mãe até o 6º mês de vida dele. Então, vamos lá, todos os bebês que está acontecendo nessa fase agora, todos os bebês que estão agora com 6 meses, essa mãe fez na gestação. Então, eu estou recomendando para todos os meus pacientes, para os bebês fazerem o anticorpo monoclonal agora. Por quê? Porque esse bebê ele vai pegar essa fase de maior risco de gravidade e internação, que ele vai ter menos de 1 ano de idade, eles se tornam mais graves, entendeu? Sim. Então, a família que tem a condição de fazer um anticorpo monoclonal, o momento é agora. E essa vacina de 6 meses vai até 1 ano. Essa vacina, na verdade, ele não é uma vacina, ele é um anticorpo que ele vai agir somente contra o vírus sincicial respiratório. Então, ele vai estar agindo no corpo desse bebê em torno ali de 5, 6 meses no máximo. Então, vamos lá, os bebês que fizeram agora, ano que vem, que vão ter ali menos de 2 anos, eles terão que fazer novamente. E aí, com 1 ano, faz novamente. 1 ano. E é até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade. Então, vai ter que fazer mais 2 vezes, 1 ano e 1 ano e 6 meses, certo? Sim. Entendi. Isso também é interessante, na realidade, toda essa rotina saudável, toda essa rotina de ciclos que você precisa ter até os seus 2 anos, você também consegue ver no blog do Dona Baby, eu consegui acompanhar lá, tá?
Você falou sobre essa questão de hospitais, de superlotação. Então, assim, eu queria que você dissesse pra gente algumas dicas para que as mães não se desesperem, porque às vezes é só um resfriado e a gente, como mãe, sabe que a gente já quer correr para o hospital. Então, assim, o que você indica para as mães, assim, para não correrem diretamente para o hospital? Espera um pouquinho, né? Porque tem risco. Sim. Então, primeira coisa que eu vejo muito é que as mães, os pais, assim, as pessoas têm muito medo da febre. A criança fez uma febre às vezes de 39, já quer levar correndo para emergência, pensando que esse bebê vai convulsionar. Só que as pessoas não têm que ter medo da febre. A febre é muito importante, que significa que o seu corpo está funcionando, ele está brigando ali contra aquele vírus e aquela bactéria. Então, é muito comum, às vezes, um quadro viral, principalmente, vai ser quando vai ser a febre mais alta. Então, a criança faz um febrão e, às vezes, essa febre pode durar ali uns 3 dias. Então, é muito comum a criança ter uma febre ali durante 3 dias e não ser nada, ser um vírus, e melhora. Então, quais são os sinais que as pessoas têm que ter, ficar ali alerta? Primeira coisa, a criança está com febre. Passou a febre, ela está muito largada, muito hipoativa, isso é um sinal de gravidade. Porque é normal a criança fazer um febrão, melhorou a febre, ela fica brincando, está ativa, isso está tudo bem. Então, uma febre que dura ali 3 horas. 3 horas voltou a febre. Deu antitérmico, passou ali o efeito, voltou a febre. Isso é um sinal de alerta. Então, aquela febre ali com um período muito curto, a criança que está muito prostrada, né, que é do estado geral dela, isso são sinais de alerta. Ou, às vezes, a criança está vomitando sem parar, você deu aquela medicação ali e ela continua vomitando, e criança, eles desidratam muito rápido. Então, essa é a preocupação. Então, o sinal para você ir para uma emergência é febre muito alta, com intervalo muito curto, prostração de uma criança, aqueles vômitos que não estão resolvendo com o uso da medicação oral, e, neste momento que a gente está vivendo, tosse com desconforto respiratório. É aquela criança que está tossindo, e parou de tossir, aquela barriguinha afundando, aquela fúrcula afundando. Um bebê muito pequeno, você vê também ali o narizinho também mexendo muito, e não consegue mamar, porque ele fica tão cansado que ele faz muita pausa para poder mamar. Então, sinais de alerta para emergência. Sobre a lavagem nasal, ela é indicada sempre ou só quando tem algum sintoma? Então, geralmente a gente vai querer sim fazer a lavagem nasal todos os dias para a criança, pelo menos de manhã e de noite, porque acaba que quando você faz ali com um período muito ali longo, isso também serve como, às vezes, uma função anti-inflamatória para esse corpo. Só que muitas pessoas têm muito medo da lavagem nasal, achando que vai fazer uma otite no seu bebê. Só que quando a criança está com... O que vai fazer otite? É quando ela tem aquela secreção, ela fica ali com muita secreção nas vias aéreas dele ali, e acaba que aquele catarro, né, vai ali, que fica tudo com secreção, e vai fazer a otite. Então, a lavagem não é a lavagem que vai fazer a otite. A otite vai ser porque ele está com muita secreção. E acaba que, quando é aquela fase que você está fazendo mais lavagem, é porque ele está mais secretivo. Aí vai achando que é por causa da lavagem. Mas não, a lavagem é que... Uma criança que faz a lavagem nasal bem feita, quando ele começa com um quadro ali viral, em 2 dias ele melhora. É uma coisa assim, maravilhosa, é muito rápido. Então, as pessoas não têm que ter medo da lavagem, ela é para ajudar mesmo. E, enfim, podendo fazer todos os dias, sim, seria melhor fazer todos os dias. E qualquer horário? Geralmente você fazer, vamos lá, quando a criança está realmente doente, você vai fazer, às vezes, mais vezes ao longo do dia, mas como aquela coisa da rotina, de manhã e de noite. Porque, geralmente, para ajudar a dormir melhor, e geralmente a criança acorda, às vezes, com um pouco mais de secreção ali, então faria de manhã também. Entendi. E isso também tá no blog também, eu gosto de lembrar sempre que tem essa informação no blog. Tem no Instagram também do Dona Baby. Isso tudo vocês conseguem acompanhar, vão conseguir olhar diversas vezes também, até para ter uma melhor segurança e um cuidado com o seu bebê, né? Sim. Agora, mudando um pouquinho, assim, a gente sabe que muitas das mães, elas têm uma dificuldade de delegar,
de colocar realmente seu filho na mão de outras pessoas. Então, assim, eu queria saber o que você diria para elas em relação a isso. É porque a gente sabe que quando a gente confia numa pessoa certa, capacitada, isso muda muito. Mas mesmo assim, as mães ainda ficam com esse receio. Então, assim, o que você diria em relação a isso? Primeira coisa é que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas a gente tem que pensar que nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, a gente precisa trabalhar. E a gente está fazendo isso pelo bem deles também. Então, primeira coisa que vai conhecer essa pessoa, você vai criar uma certa relação, porque não adianta, gente. A gente fica aquela pessoa ali todos os dias, a gente cria uma relação com elas, a gente se torna amiga delas, a gente fala da nossa vida, elas sabem de tudo. Então, a gente tem que, na verdade, abrir o nosso coração e acreditar naquela pessoa e, lógico, ficar sempre ligada nos sinais que pode estar acontecendo alguma coisa ali de errado. Mas a gente precisa saber que a gente está fazendo aquilo pelo bem deles e quando você acerta, quando você tem uma babá boa, cara, é vida. Você consegue trabalhar com tranquilidade. Você vai saber que aquela pessoa está dando os remédios para o seu filho na hora certa, que ela vai te ligar se alguma coisa que está fora do comum ali acontecendo no dia dele. Você consegue ir no salão fazer seu cabelo, você consegue se cuidar. Então, o que eu aprendi é que é isso, quando você acha uma babá certa, é vida. Você consegue viver e sabe que tem alguma pessoa que cuida e que ama o seu filho, que está ali com ele todos os dias. Sim, e na Dona Baby, a nossa missão é ajudar vocês, pais, a encontrarem profissionais qualificados para cuidar do seu maior tesouro, né? Que são os seus filhos. Pessoal, pelo amor de Deus, não vai ficar procurando em qualquer lugar uma pessoa que você vai botar dentro da sua casa. Assim, não faz sentido isso, porque como a própria Michelle falou, né? E como a própria Rafa falou, cara, é o nosso maior bem, né? O nosso maior patrimônio e é o que vai dar continuidade à nossa vida, são os nossos filhos. Então, não deixe de acessar o donababy.com. Michelle, te agradecer por você ter vindo aqui encarar esse desafio. Que eu sei que é difícil para todo mundo. Eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante. Quando enfim, né, licença maternidade, você tá ali, você faz aquela monte de entrevista, conhece várias pessoas, e aí você testa um, testa dois, testa. Às vezes, comigo, eu acertei a minha babá, foi a quinta, faltando 15 dias para voltar a trabalhar, que foi um momento muito difícil para mim. E eu acho que a pessoa que existe essa possibilidade de conseguir algum local que faça essa pesquisa para você, que te entregue uma profissional com todos esses requisitos, que tem uma vacina em dia, essa coisa da ficha criminal, gente, a gente acha que isso é bobeira, mas não é bobeira. Se você tem alguém que consiga te dar essa pessoa, é lógico que existe a empatia. Às vezes você vai conhecer essa pessoa e você não vai gostar dela, você não vai querer ela para cuidar do seu filho, mas você ter essa coisa que é tão difícil, drenar alguém para você, eu acho que isso é um serviço maravilhoso. Então, por isso que eu resolvi vir aqui hoje, porque foi uma dificuldade para mim enorme, como mãe, achar essa pessoa para o meu filho. Mas eu consegui, deu tudo certo e tá maravilhoso, e é isso. Obrigada. Ótimo. Obrigado, Michelle. Obrigado mesmo. Não deixem de acessar, tá? Por favor, o donababy.com. E quem tá assistindo esse vídeo, curta, compartilha, manda pro papai, pra mamãe, pro primo, pro irmão, pro vizinho, pra todo mundo, tá? Vamos utilizar a ferramenta, tá bom? É isso.